Você pode até achar que já viu de tudo no mundo do futebol, mas o que acaba de acontecer entre duas estrelas do cenário europeu vai te fazer repensar essa ideia. Uma fala, uma só frase, e tudo mudou. Quando Vinícius Júnior resolveu abrir o jogo sobre Rodri, ninguém esperava que as palavras dele fossem causar tanto impacto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A entrevista, que até então parecia protocolar, tomou outro rumo. Um rumo surpreendente, inesperado e altamente simbólico. Não foi apenas um elogio, não foi um comentário genérico, foi uma declaração de intenção, um sinal claro e direto de que algo muito maior pode estar se formando nos bastidores do clube mais poderoso do planeta. O nome Rodri já circulava em conversas discretas. O interesse, embora conhecido, nunca havia sido assumido com tanta clareza. Mas bastou um único comentário de Vini Júnior para o assunto ganhar outra dimensão. Agora, a diretoria se vê pressionada. Os torcedores estão em polvorosa e os analistas já falam em possibilidade real não para agora, mas para um futuro muito próximo. A pergunta que fica no ar é: o Real vai esperar até 2026 ou vai agir agora? E mais importante ainda, o que exatamente Vini Júnior disse que mexeu tanto com os bastidores? Fica até o final, porque a resposta pode surpreender até os mais atentos. Se ele vier, a gente muda de patamar. Essa foi a frase. Direta, curta, mas com peso de declaração estratégica. Não saiu da boca de um dirigente, não foi vazamento de bastidor. Saiu de Vinícius Júnior e foi o suficiente para incendiar as redes, os programas esportivos e os corredores do próprio clube. Até aquele momento, o nome de Rodri era tratado com cautela. Afinal, ele tem contrato até 2027, é peça-chave onde está e está em plena recuperação de uma lesão delicada no ligamento cruzado anterior. Não é o tipo de jogador que muda de clube com facilidade nem por pouco dinheiro. Mas o que a fala de Vini trouxe à tona não foi apenas o desejo pessoal. Foi uma espécie de provocação sutil à diretoria. Um recado interno disfarçado de comentário público. E o conteúdo implícito foi claro. Se há uma posição que merece reforço, é essa. E se há um nome ideal, é Rodri. O Real Madrid não planeja contratar um meio-campista controlador neste verão. Isso é fato. Pelo menos por enquanto. Mas há uma exceção, Rodri. O clube não está disposto a abrir a carteira para nenhum outro nome nessa função. Só ele interessa. Só ele seria aceito como reforço de verdade. Só tem um problema. Ou melhor, dois. O primeiro é o custo atual. Se o Real quiser Rodri neste verão, o valor ultrapassa facilmente os 100 milhões de euros. É um preço alto mesmo para os padrões do clube, ainda mais considerando que o jogador está em fase de recuperação da grave lesão no LCA. O segundo problema é o timing. O contrato dele vai até 2027. E isso faz com que qualquer negociação dependa não só da vontade do atleta, mas da liberação do clube adversário, algo improvável em uma janela tão apertada. Por isso, os especialistas apontam que um eventual acordo só faria sentido no próximo verão. Isso permitiria ao Real avaliar com mais precisão a recuperação do jogador e negociar com valores mais baixos. A estimativa é que o preço caia para algo entre 60 e 80 milhões de euros, um valor mais razoável para quem já está na casa dos 27 anos. O que pouca gente sabia até agora é que o interesse não é unilateral. Rodri também vê com bons olhos uma eventual mudança no futuro. Ele sabe do peso do clube, sabe do projeto esportivo, sabe do prestígio e da visibilidade. E, acima de tudo, sabe da possibilidade de formar dupla com jogadores que já o admiram profundamente. E foi aí que o comentário público virou um gatilho. Vini não apenas deu sua opinião. Muitos ali acreditam que ele seria a peça perfeita para completar o quebra-cabeça. Não é só uma questão técnica, é simbólica. Rodri seria o equilíbrio de um time ofensivo, o cérebro por trás da velocidade,
o pilar de controle num elenco repleto de energia e criatividade. E é exatamente por isso que Florentino Pérez está de olho. Conhecido por suas jogadas certeiras no mercado, o presidente não costuma agir por impulso, mas também não costuma deixar boas oportunidades passarem. Ele sabe que uma oferta tardia pode forçar decisões. Já fez isso antes. Espera o momento certo, joga duro e muitas vezes consegue o que quer. A ideia de esperar até 2026 parece ser o plano mais seguro, mas, se houver qualquer brecha, ele pode agir já. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de oportunidade. Se o clube perceber que pode enfraquecer um concorrente direto, fortalecer o elenco, só não seria surpreendente ver uma oferta relâmpago nas últimas semanas da janela. É claro que tudo passa pela recuperação. O ligamento cruzado anterior é uma lesão séria. Embora a medicina esportiva tenha evoluído, o retorno ao nível anterior nem sempre é garantido. Por isso, o Real Madrid prefere aguardar. O plano é observar, testar, medir, avaliar o desempenho em campo antes de investir pesado. Mas isso não impede o interesse. Pelo contrário, se Rodri mostrar que está voltando ao seu auge, o clube deve agir com rapidez. E nesse caso, a fala de Vini Júnior pode ter sido apenas o primeiro passo de uma movimentação silenciosa que já começou a ser planejada. Após a entrevista, jornais europeus começaram a especular. Manchetes pipocaram por todos os lados. A pergunta era simples: será que Vini falou por falar? Ou será que há algo mais por trás? E mesmo sem dizer abertamente, o discurso de Vinícius Júnior foi interpretado como um aceno. Um sinal de que, se o clube quiser manter a harmonia interna e alinhar ambições coletivas, deve prestar atenção na opinião dos seus líderes técnicos. Quando um dos principais jogadores do elenco dá nome aos bois, é porque a conversa já aconteceu talvez até várias vezes. Mas o que mais surpreendeu foi o tom. Uma exigência disfarçada, um pedido elegante, uma cobrança pública que, ao invés de criticar a direção, aponta o caminho com precisão. O próprio Rodri sabe disso. Por mais satisfeito que esteja onde está, ele também entende que sua carreira pode dar um salto em termos de legado. Mudar de ambiente no momento certo, para o lugar certo, com as peças certas ao seu lado, não é só uma transferência, é uma consagração. A frase de Vinícius Júnior pode ter sido só o estopim, mas por trás dela há reuniões, relatórios médicos, avaliações técnicas e simulações financeiras. Porque quando se fala de Rodri, tudo é levado a sério. Florentino Pérez sabe disso e talvez já esteja preparando o terreno para uma ofensiva silenciosa, sem alarde, sem vazamentos, mas com um objetivo claro: trazer o cérebro que falta ao seu time. Agora é com você. Você acha que o Real Madrid deveria esperar até 2026 para fazer a proposta por Rodri? Ou deveria aproveitar o momento, pagar caro e garantir o reforço agora? E mais, você acredita que a fala de Vinícius Júnior foi espontânea ou estratégica? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Eu vou fixar a melhor. Valeu e que Deus te abençoe.